Graça e paz, amados, bom dia. Eu quero, antes de tudo, agradecer por você estar mais uma vez conosco. E eu quero já pedir que você compartilhe esse vídeo, divulgue, se inscreva no nosso canal, dê o seu like se você gostar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre a continuação do tema Tempos e Estações. E hoje nós vamos falar sobre os tempos e os ciclos. Por que nós trabalhamos com o calendário judaico e não com o calendário chamado gregoriano ou calendário cristão? Veja bem, antes de tudo, eu quero fazer a leitura aqui do Salmo de número 1, versículos 1 a 3, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja bem, quando nós fazemos referência de tempos, nós nunca vamos nos referir exatamente ao calendário atual, o calendário que a gente chama de tempo normal ou tempo cristão. Por quê? Qual a origem desse calendário? O calendário atual é o chamado calendário gregoriano. Ele foi trago à existência no dia 24 de fevereiro de 1582. Ele veio substituir o calendário juliano. Porém, queridos, essa mudança de calendário vem de acordo com o cumprimento de uma profecia de Daniel capítulo 7, versículo 7 ao 25. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 e depois do versículo 25, que diz assim: Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, a qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. E no versículo 25: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Depois nós vamos abordar mais essas questões escatológicas, porém o entendimento que se tem dessa palavra é que essa besta se trata exatamente do Império Romano, mais especificamente da ação de Constantino e juntamente com o Papa Gregório XIII, Gregório XIII. Porque Constantino e Gregório XIII, quando eles aliaram, eles estatizaram a igreja, eles colocaram a igreja como um órgão oficial do governo. Eles procuraram afastar tudo que era chamado de origem hebraica, semelhava à cultura judaica, era afastado do seio da igreja, tanto quanto os tempos foram mudados. Ou seja, o calendário gregoriano não foi lançado de qualquer forma, tá certo? Porque faz parte de uma consagração de tempos. Apesar do Papa Gregório XIII não ser contemporâneo de Constantino, mas fazia parte da mesma Constituição, ou seja, da mesma a fera que veio perseguir primeiramente a igreja, trazer a igreja, tirar a lei e nesse momento tirar o tempo de dentro da igreja. Quando se fala lei, a origem dessa palavra é sabedoria, então tirar a sabedoria
e o tempo e os tempos, mudar os tempos com relação à igreja, Gregório ele veio para fazer não somente uma mudança de calendário, mas veio fazer uma alteração, fortalecendo consagrações que já haviam nos tempos. Por quê? Quando você vê o calendário gregoriano, todo ele é baseado em consagrações de tempos, ou seja, por exemplo, o mês de janeiro. O mês de janeiro é consagrado ao trono de Janus, que é o trono de Moloque, tá certo? Fevereiro, Febros, que é o deus da morte, tá certo? Então, março, Marte, deus da guerra. Abril, Abrilis, que é Afrodite. Maio, deusa Maia. Junho, Juna, que é a esposa de Júpiter. Então, aí assim por diante, até dezembro, todos os meses têm consagrações específicas. Para quê? Para que esse tempo seja aprisionado sobre maldições específicas desses tronos. Ah, mas pastor, nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo dessa temporalidade, desse domínio. Veja bem, a própria palavra do Senhor nos fala em Jó capítulo 38, versículo 33, quando Deus se manifesta a Jó e começa a falar sobre a grandeza da sua ação, a grandeza da sua criação. No versículo 33 ele fala assim: sabe tuas ordenanças do céu, ou podes estabelecer o domínio delas sobre a terra? Ou seja, Deus está falando que existe um domínio de trono, sim, sobre a terra. Quando a palavra original hebraica fala sobre constelações, ou seja, justamente sobre a representação dos tronos. Mas mais à frente nós iremos tratar desses assuntos. Porém, nós temos que entender que existe influência, sim, sobre a terra, de tronos. Isso aí, quando Paulo nos fala sobre tronos, principados, potestades, ele está falando justamente sobre esse domínio cósmico sobre a terra e principalmente sobre o homem. Quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno, está falando que o mundo ele está sepultado no maligno, ou seja, ele está enclausurado no maligno. Então a terra, esse primeiro céu, está enclausurado, está sepultado no segundo céu, que é o domínio cósmico. Então, quando os seres celestiais foram expulsos do terceiro céu, eles foram estabelecidos no segundo céu, e ali eles passam a ter domínio sobre a terra. Isso é muito comum, queridos. Isso é muito comum para quem entende, por exemplo, de astronomia, astrologia. Daqui a pouco nós vamos, em outro momento, nós vamos falar sobre qual a diferença. Nós não estamos falando de astrologia gospel, entenda isso. Isso aí não é astrologia gospel. Mas nós queremos sim quebrar, entender que existe um domínio específico e que nós precisamos quebrar esse domínio para a fim estabelecer os princípios divinos de bênção. Então, quando nós fazemos essas orações, nós estamos entregando chaves de conhecimento para que todo domínio cósmico seja quebrado sobre a nossa antiga existência e nós passemos a desfrutar das bênçãos estabelecidas por Deus nos tempos. Quando nós vemos aqui no Salmo 1, quando fala no versículo 3, que nós somos como árvores que damos frutos a seu tempo, ou seja, nós também respeitamos os ciclos. Os ciclos fazem parte das nossas vidas. Então, ciclos de dias, de semanas, de meses, de anos e estações, na verdade, que vão levar aos anos. Então, todos os ciclos, queridos, devem ser respeitados, até porque a ideia satânica sobre os ciclos é uma ideia de consagração,
onde Satanás ele tenta consagrar tanto os inícios quanto os finais de cada ciclo. Por quê? Se consagra o início do ciclo, nós vamos ver que aquele período todo vai estar debaixo daquele principado ou daquele trono. Se consagra o final do ciclo, você amarra o tempo. Ou seja, você não consegue transpassar o tempo e a pessoa fica aprisionada. Depois nós vamos falar sobre isso também, cenas do próximo capítulo, tá certo? Guarde aí, continue nos assistindo. Quando você não passa de um ciclo para o outro, você fica aprisionado naquele ciclo específico e você passa a viver então numa linha de tempo. Então isso e passa a não dar o fruto na sua estação. Então o que acontece? Por isso que nós devemos estar respeitando os ciclos. Então, entendendo por que nós entendemos que devemos acompanhar o calendário judaico. Porque além de ele ser um calendário que foi estabelecido por Deus, tá certo? Para o seu povo, ele é um calendário que tem por base a bênção das próprias tribos. E com ele nele existe a consagração de festas, que mais tarde nós iremos falar, e nós estamos vivendo já uma festa nesse tempo, por isso a necessidade desse vídeo. Nós estamos vivendo a festa do Pessah, tá certo? O Pessah já começou, as preparações do Pessah já começaram, tá certo? A Páscoa. Então nós estamos vivendo festas que são protetoras para a igreja e que o mundo contamina, ou seja, que o calendário mundano contamina e insere N consagrações mundanas. Por exemplo, no Pessah, como esse mês de abril é um mês dedicado a Afrodite, deusa da fertilidade, o Pessah é consagrado com ovo de Páscoa, ou seja, um símbolo de fertilidade, tá certo? Em consagração à deusa. Então, são vários tipos de consagração, às vezes subliminares, que estão acontecendo debaixo dos nossos narizes e nós não notamos. Então, nós já estamos numa festa, e essa festa é protetora para a igreja. Essa festa não é uma festa que apenas, não é uma festa apenas para ser realizada dentro das igrejas, em memória do que aconteceu, mas também como um fator protetor da igreja. Por isso, nós vamos, nesse mês, receber a bênção, estamos recebendo sobre a bênção da tribo de Judá. Nós estamos quebrando todas as consagrações e influências dos tronos de Marte e de Afrodite, mas também nós estamos cercando a igreja de bênçãos relacionadas a esse tempo. Ou seja, porque nós estamos nos meses de primavera, lembrando que primavera aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, nós estamos vivendo outono, mas apontamos também para Israel quando nós vivemos a primavera, ou seja, não é apenas uma estação física, mas é uma estação de prosperidade, de trabalho espiritual, onde nós temos que trabalhar para florescer, nós temos que gerar flores, nós temos que gerar folhas. É uma estação que a árvore ela começa a trabalhar para voltar a ter vida. E nesse tempo, querido, nós precisamos entender a nossa ação. Vamos a tratar cada coisa ao seu tempo, mas hoje eu só queria trazer isso para você. Nós observamos o calendário judaico para que haja uma quebra das consagrações gregorianas de meses, de estações, de dias e de anos, para que nós possamos viver as bênçãos a qual Deus trouxe para a igreja. Essas bênçãos não são somente para Israel, essas bênçãos são para a igreja do Senhor, que foi arrancada do mundo e foi
plantada e foi enxertada na oliveira. Então nós passamos a viver da mesma seiva da oliveira, ou seja, da mesma árvore que respeita as suas estações. Hoje especificamente, hoje é dia 5 de abril de 2020. Hoje é o dia 11º de Nisan. Eu queria dar uma mensagem específica para vocês. Hoje é um dia, ontem na verdade começou um tempo muito profético, dia 10 de Nisan. Em Êxodo capítulo 12, versículo 3, tá certo? Deus estabelece uma das primeiras leis quanto o Pessah, tá certo? Em que Deus ordena e que se pegue, que se escolha um cordeiro, para que esse cordeiro venha a ser colocado junto com a família, a qual no 14º dia esse cordeiro será sacrificado. Veja bem, querido, isso é um dos maiores mistérios que apontam para o próprio Cristo. Por quê? Porque o cordeiro, irmãos, deveria ser um cordeiro perfeito, ele deveria ser um cordeiro de um ano, ou seja, os cordeiros gerados em um ano anterior, eles deveriam ser preservados, e naquele tempo, no dia 10 de Nisan, todos os cordeiros deveriam ser prescrutados para que não houvesse defeito. E assim, quando esse cordeiro era achado, esse cordeiro era levado para a residência, para casa. Ou seja, era feita para que fosse feita uma oferta no 14º dia, onde esse cordeiro seria sacrificado, o seu sangue, então, no Pessah, seria passado nas vergas das portas. Veja bem, quando você fala nesse sacrifício, você fala exatamente na perfeição, no cordeiro imaculado, que foi o próprio Cristo, mas também você fala de um sacrifício difícil. Por quê? Porque o cordeiro era um animal que, na verdade, era como se fosse um animal de estimação, principalmente aqueles cordeiros que eram criados em casa. Então, aquele cordeiro deveria ser colocado dentro da casa da família, ali para se relacionar com o pai, com a mãe, com as crianças, e ali eles brincavam, ali eles tinham um certo relacionamento, cuidavam do cordeiro, e quando chegava no 14º dia, era um sacrifício, ou seja, a oferta que foi feita por Deus foi uma oferta de sacrifício, uma oferta com dor, porque um animal que era tirado do curral e automaticamente sacrificado, ele não teria esse grau de relacionamento. Agora, um animal que havia se estabelecido um tempo de relacionamento, havia uma dor maior, tá certo? Então é nesse tempo, no dia 10 de Nisan, que nós devemos separar a nossa oferta. Na verdade, a oferta ela tem que ser trabalhada durante todo o ano, e nós vamos trazer, segundo a palavra do Senhor nos fala em Números, onde nós devemos nos preparar para ofertar, tá certo? Segundo as bênçãos que Deus dá a nós a cada ano, ou seja, aquele que Deus dá muito, que oferte muito, aquele que Deus dá pouco, que oferte pouco, mas que ninguém apareça diante de Deus de mão vazia, porque com certeza Deus é o nosso doador maior. E no dia 10 nós separamos essa oferta para ser ministrada durante esse período do dia 14 em diante, ou seja, a partir do 14º dia do mês de Nisan. Depois, essa semana ainda nós entraremos, essa semana é uma semana específica sobre Pessah, tá certo? E quando o sangue do cordeiro era passado ali nas vergas das portas, ali era um fator protetor para aquela casa, ou seja, o sacrifício era completo quando o sangue era derramado, ou seja, quando o sacrifício era feito, e essa oferta passa a ser protetora. O nome Pessah vem de passagem, que também que vem de origem também desse momento em que o anjo da morte ele passa sobre as casas do Egito, e aquela casa
que ele encontra o sangue, ele passa direto. Aquela que não encontra, ele para e faz o decreto de morte dos primogênitos. Então, amados, nós precisamos entender que essa oferta é uma oferta principal, é uma das principais ofertas. São 3 principais ofertas que nós damos no mês, que nós ministramos durante o ano, tá certo? Agora, no Pentecostes e no Tabernáculo, mas que são ofertas protetoras, ofertas que também vão trazer multiplicidade de bênção. Quando nós falamos aqui sobre o mês de Nisan, o nome hebraico para Nisan é Abib, que fala sobre o romper do trigo, essa oferta não é uma oferta que brota a 30, 50 ou 100 por 1. Essa oferta é uma oferta que brota de 400 a 1.600 por 1. Por quê? Porque quando rompe o trigo, ou seja, 1 grão de trigo, ele vai gerar uma espiga que tem 400 a 1.600 grãos. Então, amados, essa oferta é uma oferta especial. É uma oferta que vai trazer multiplicação e bênção para o ano todo. Então, oferte, tire do seu celeiro. Onde nós tirarmos, Deus tem mais. Deus dará mais em multiplicidade. Consagre esse primeiro mês, porque Nisan é o primeiro mês, é um mês especial, é o mês do Pessah, o mês da nossa libertação, um mês em que nós vamos fazer com que as pessoas enxerguem a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E nós vamos ver a diferença durante todo o ano, porque quando nós chegarmos no outono, nós vamos dar frutos, e frutos com abundância. Deus abençoe, amamos vocês, continuem nos assistindo. Essa semana ainda nós continuaremos com a série, porque nós estamos num tempo especial do Pessah, e é necessário trazer mais conhecimento em nome do Senhor. Amém.